Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem nos assiste nesse dia 3 de março. Tudo jóia? Ou nós de novo aqui outra vez, né? Então a ideia é concluir e finalizar uma aplicaçãozinha completa ali com interface gráfica e acesso a banco. Na aula de hoje, dia 3 de março, quarta-feira de manhã, a gente finalizou toda a parte de banco, aprendeu o que é o DAO, fez todos os métodos básicos, pelo menos, de acesso ao banco, inserção, o tal do CRUD, né? Inserção, recuperação, atualização e remoção. Fizemos até mais de uma consulta da recuperação. E devido ao tempo da aula, a gente, com interface gráfica, a gente só fez a inserção. Então eu fiquei de finalizar via aula gravada as outras operações. Eu tinha iniciado, ainda na semana retrasada, né, nas aulas de swing, as nossas também um protótipo de uma aplicação. Na primeira aula a gente fez um formulário básico, aprendeu a manipular os principais componentes. Na segunda aula da semana passada a gente aí foi mexer com organização da aplicação, viu barras de menu, itens de menu, janelas internas. Depois eu mostrei essa estrutura de abas, que foi o que ficou o último exemplo, e conhecemos também o JTable, um componente bem completo e bastante interessante para as aplicações. E aí a minha ideia inicial era seguir com esse aqui, só que esse aqui primeiro, ele já não é o mesmo cliente que o nosso, né? Tem nome, CPF, a gente colocou o cliente com outros dados, então não é o mesmo se a gente pegar aqui a classe de dados. A classe cliente ela já é outra, né? Apesar do mesmo nome, a gente criou uma nova diferente. E aqui, apesar da gente ter deixado bem organizadozinho, a gente fez voltado não para banco de dados, né? Mas para o array, até para poder funcionar, né? No cadastro, a gente criando o objeto cliente e alimentando um array list. E nessa outra aba com a tabela, a gente carregava, lia esse array e lia o array e preenchia, né? A consulta vai retornar um array também, mas de qualquer forma, deixa eu dar uma olhada aqui. O cadastro seria só tirar o array aqui, e aqui a gente já tem o array tudo pronto. Tá, de qualquer forma eu não vou mexer nesse, tá? Senão a gente vai começar a tirar uma coisa ou outra. Eu vou dar uma sequência no outro, no que a gente começou na aula, né, para a gente realmente finalizar ele, e alguma coisa que a gente tenha feito lá que interessa, a gente copia e cola, reaproveita, tá? Então o que eu vou fazer? Tá, espero que seja a melhor decisão. Eu vou separar isso aqui em abas também. O nosso formulário tá bonitinho, tá completo, né? Ia mexer muito no outro. Eu vou adicionar aqui cadê? Container, uma aba, né? Ela adiciona solta aqui. Eu vou só jogar para um canto. Eu só quero movê-la, querida. Movê-la. Jogar aqui no cantinho. Nessa aba, aí a gente aprendeu que a aba ela precisa de um painel, né? Para a gente poder jogar os elementos dentro. Vou jogar um painel. Ok. E aí aqui via navegador, vejam que legal, eu vou pegar todos esses componentes que estão no formulário direto do JFrame. Vou selecionar, ver ali do lado eles estão sendo selecionados, né? Eu estou selecionando aqui nesse Navigator. Deixa eu ver se eu selecionei todos. Opa, foi até demais. E vou movê-los para o painel. Cruzem os dedos. Cadê o painel? Eu juro a vocês que eu já tinha feito isso. Por que change order? Por que não funcionou?
Cadê a dimensão do painel? Property. Vou fazer assim, o seguinte, Ctrl Z. Cadê o meu painel aqui? Painel aparece. Então vamos adicionar de outra forma. Tá ali o tab de pane, vamos adicionar por aqui. Tá ali, vou colocar no tab de pane. Ok. Vamos agora tentar selecionar. Mexer em coisa pronta dá nisso, né? Mas eu já fiz isso na minha vida. E costumava dar, né? E agora não deu. Deixa eu ver, cadê aqui o tab de pane? Tá aqui. Então deixa eu fazer o contrário primeiro. Ctrl Z, Ctrl Z. O painel tá aqui. Deixa eu jogar tudo isso dentro do painel. Agora sim. Cadê o painel? Vou centralizar ele aqui e jogo no tab de pane. Porque quando ele está indo para lá, ele não está funcionando. Deixa eu jogar outro painel aqui. Tab 1. Ah, ele estava minimizado, né? Pegadinha do malandro. Tá, vocês viram o que eu fiz, né? É gambiarra? Não chega a ser gambiarra. Deixa eu apagar aqui o 2. É que a gente não tinha organizado em painel, ele estava direto no JFrame. E eu queria colocar em abas, né? Para a gente ter a mesma estrutura do trabalho anterior, do exercício da aula passada. Então, eu joguei no painel e joguei esse painel dentro da aba. A estrutura fica uma estrutura hierárquica, né? Dentro do JFrame, eu tenho uma estrutura de abas. Dentro da aba, eu tenho vários painéis, por enquanto só um. E dentro de cada painel, eu tenho o meu formulário. Legal? Mas eu continuo afirmando que é sempre bom a gente ter essas coisinhas diferentes. Isso ajuda bastante na nossa experiência. Agora o próximo painel, sem muitos traumas. Cadastro, vou chamar de lista clientes, que vai ser a nossa tabela. Tá, o cadastro. Isso aqui está aumentando sozinho, eu não quero tão grande, pelo menos não por enquanto. O cadastro eu acho que está tudo certo, né? A gente cadastrou. Opa, Ctrl C. O nosso cadastro me parece tudo ok. Se a gente for lá no banco, podemos testar mais uma vez, né? Já que a gente mexeu em tudo aqui. Temos o Paulo, rua FGH, é maior de idade, masculino e é solteiro. Cadastro efetuado com sucesso. Vamos ver se temos aqui o PHP MyAdmin. LPG1. Clientes, tá aqui o Paulo cadastrado, maioridade, masculino, tudo certinho. Então, qual é o próximo passo que queremos? Vamos listar, né? Já que a gente conheceu a tabela, vamos colocar uma tabela aqui.
Para esse exemplo, talvez ela não seja o melhor componente, mas vai ser interessante também. A gente poderia colocar todos os dados aqui. Vamos colocar todos, né? Formatar aqui. Cadê? Não. Model. Cadê o model? Aqui. Nós temos o... Colocar o ID. O ID geralmente não precisa, né? O ID é algo que tem que ficar omitido do cliente. Quero apagar, querido. Endereço. Estado civil. O sexo. E eu vou inserir mais um. Opa. Sexo e... chamar de maioridade mesmo. String. 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 E vamos colocar boolean aqui. Vendo o que ajuda. Não vamos colocar editável, a gente só quer exibir. A gente viu, né, depois daquelas modificações que a gente fez para remover, que a gente inicia sem nenhuma linha. E aí a gente vai inserindo elas. Ok? Muito bem. Então, lembrando que no exemplo anterior, vou deixar ele aqui aberto. Cadê aqui? Na aula anterior. Quando a gente cadastrava o cliente, o que ele fazia? Pegava os dados do formulário e a gente simulava uma inserção no banco jogando num vetor, né? E esse vetor a gente aproveitava para carregar aqui na hora que eu clicava o carregar. Isso aqui eu vou copiar porque a gente vai aproveitar, né? Ganhar tempo, a gente já sabe como é que faz. Então eu vou colocar um botão aqui. Carregar dados. O que esse carregar dados fazia? Que metido. Aqui. Falta a gente limpar, né? Vamos manter o nosso padrão, dar um nome. ptn carregar. Às vezes isso aqui não obedece, né? Agora sim. Carregar. O carregar. Vou colar aqui. O que a gente fazia? Ali ele só sugeriu os importes, né? TBL clientes. TBL clientes faltou a gente nomear também. Vou manter o mesmo nome de tabela. Ou tabela também, né? Só vou manter aqui para já facilitar a nossa vida. O que o TBL clientes fazia? A gente tinha que redefinir o modelo da nossa tabela. Eu vou colocar aqui igual endereço. Ficou o que? Estado civil. Professor, já está lá pronto. Por que está fazendo de novo? Porque o nosso remover a gente zerava os campos, né? Então, inclusive, tem que refazer isso. E por que não deixa assim lá e faz só aqui? Senão ele só vai fazer quando carregar. E a nossa tabela vai estar sem nome de campo, vai ficar feio. Estado civil, sexo e maioridade. Isso, só conferir aqui. Isso aí, estado civil, sexo, maioridade. Perfeito. Então a gente cria o modelo da tabela com esses campos, que é um vetor de string simples, número de linhas nenhum, a gente vai criar automaticamente. Seta o modelo, né, que a gente criou de DTM na minha tabela. E aqui ele está fazendo um for em clientes. Quem que é esses clientes? Esses clientes era aquele array que a gente criava no cadastrar, né?
no cadastrar, a gente alimentando ele estava como um atributo aqui na nossa classe. Agora vai ser um pouco diferente. Esse cliente, se vocês lembrarem, eu sei que vocês lembram, que a gente fez hoje, olha que legal. A gente viu que é um array list, né? O nosso consultar clientes, ele retorna exatamente um array list. Então a gente só vai substituir aquele clientes por esse que o DAO, o consultar clientes do DAO retorna. Show de bola? E aí a gente pode, como a gente só vai precisar dele aqui, né? No programa antigo das abas, a gente precisava ele como atributo de classe, porque ele era usado no cadastrar, que alimentava, e depois no carregar. Aqui não, a gente só vai utilizar para ele preencher a tabela. Então eu posso fazer diretamente aqui um list de cliente, que eu vou chamar de clientes, que vai... O cliente DAO a gente já criou, legal? A gente criou porque a gente precisou dele no inserir, olha ele aí. Consultar clientes e retorna a lista. Olha que coisa linda, gente. List, vamos importar. Alt Enter, import. Muito bem. Fizemos a consulta, já temos todos uma lista, né, um array, um vetor dinâmico de clientes, de cliente, né, do objeto. É só a gente percorrer e escrever. Por que está dando erro aqui? Porque a gente estava fazendo para outra estrutura, né, que eram outros campos. Aqui a gente vai substituir por, vamos lá, get endereço, c.get estado civil, c.get sexo, c.get não, is maioridade, que ele é booleano, aí fica um is. Opa, fecha chaves, ponto vírgula. No que eu errei? Tá. Aqui é o vetor de string, a gente tá colocando um boolean. Só que lembre que o boolean que mais que ele retorna é o número 1. Então a gente vai ter que fazer uma brincadeira aqui. Criar um string maioridade. Tá? E aí fazer um if. A gente optou por definir como boolean, né? Podia ter criado como string ou a idade dele o inteiro. Foi uma decisão nossa, agora a gente tem que arcar com isso. Se maioridade for igual a 1, ou seja, verdadeiro, a gente vai colocar nessa string maioridade um valor de dizendo que é maior de idade. Se ele não é igual a 1, ele retorna boolean, na verdade. Se é true, né? Ele é 1 no banco e retorna boolean para nós aqui no Java. Se é verdadeiro, fica com maioridade. Se não, maioridade recebe o texto menor de idade. A gente faz umas coisas sem pensar, né? Depois fica se incomodando. Mas agora temos que... E aqui a gente põe a string realmente. É um vetor de string. Ok? A gente precisou fazer essa conversão. Se fosse só um inteiro que pudesse representar, a gente faria uma conversão bem fácil aqui. Né? Faria um integer ali mesmo dentro do vetor. Um toString e estaria resolvido. Mas não é o caso. A gente realmente precisou de uma conversão de legenda, né? O que é verdadeiro, a gente não vai colocar true para o cara, o usuário não vai saber o que é true. Então a gente põe um texto bonito. Montou o vetor com os valores, adicionou a linha. Para mim, parece que está ok. Né? Então o que a gente precisou mudar? Quase nada. Né? Claro, a gente mudou os dados, então a gente teve que refazer a estrutura da tabela e os dados que ele iria escrever, óbvio, né? Se a gente tivesse já feito como cliente, não teria passado por isso. E a origem dos dados, que até então a gente não mexia com banco, a gente simulava um banco dinâmico em memória dentro de um array,
né, que estava sendo alimentado no cadastro, agora não, a gente busca do banco realmente. É tanto que a gente pode iniciar a aplicação, não fazer nenhum cadastro e já carregar. E é isso que a gente vai fazer. E cruzem os dedos, né? A chance de um estouro aqui e não dar certo é grande. Não vou fazer nenhum cadastro. Carregar. Olha. Aqui ficou um pouco pequeno, né? Porque ele deixa ele mencionar. Deixa. Só que a tabela fica limitada aqui. Menor de idade. Eu podia colocar mais 18, menos 18, né? Mas o interessante aqui, eu vou fazer isso, é que funcionou. Funcionou de primeiro, que é mais lindo ainda. Maior de idade, eu vou colocar aqui maior ou igual a 18. Isso aqui todo mundo entende, né? Quem não entende maior ou menor vai ter que ir pro basicão da matemática lá. Só dar uma separada aqui. Vai ter que voltar nas aulinhas de matemática. Vamos lá, meu querido. Todo mundo menor de idade? Isso aqui eu já duvido. Todos menor. Cis maior. Isso aqui nem precisa, né? Cis maior já verifica que é true. Põe. Deixa eu ver aqui o banco como é que tá. Boolean. Alterar. A gente colocou como boolean, né? Tiny int. Boolean. Salvar. Ele põe como tiny int. Deixa eu só escrever isso aqui no Outprintln que eu quero ver uma coisa. Está tudo como falso. Na hora de inserir ele deu certo, porque na hora de pegar ele não dá. If F6. Carregar. Tá colocando tudo como falso. Deixa eu ver o nosso DAO aqui. Ah, a gente não pegou aqui, gente. Por isso tá pegando falso. Na hora que a gente fez a consulta, nome, estado civil, sexo, onde faltou a maioridade. E aí, como? 7. Maioridade. Como o padrão do Boolean é falso, né, ele não foi atualizado, ele ficou tudo como falso. Então foi na hora da consulta que a gente esqueceu de buscar um campo. Get Boolean maior idade. Que legal, né? Muito legal a gente identificar essas coisas. Shift F6. Tudo como experiência, gente. Tudo como experiência. Carregar dados. E não vai dar erro, não vai fazer nada. Tá aqui. Cliente da maioridade, a gente só fez isso aqui, nada demais. Olha agora ficou esquisito. Vamos rodar de novo. Shift F6. Agora a coisa ficou muito esquisita. Carrega. Ai, tô no janela com abas. Ó, deixa o outro aberto, fica louco. É o principal, janela com abas é o velho. Esse outro não pega do banco.
É hora de 5 horas da tarde, né? Já deu o que tinha que dar. Agora sim, ó. Maior de idade, só a Maria que é menor. Perdão aí, gente. Aqui chega uma hora do dia que começa a falhar. Só a Maria é que é menor de idade, então menor que 18, né? Então tudo certo. Era realmente porque o nosso objeto não estava sendo, ó, só um falso, tudo certo. O nosso objeto não estava sendo preenchido por completo, tá? Então no cliente da onde a gente monta aquele array com todos os clientes, a gente não tinha colocado o maior idade. Isso tá aqui também. Já vamos corrigir. Ó, boa e velha, copia e cola. Na consulta por ID, não sei se a gente vai usar, mas já deixa correto também, que isso aqui eu vou passar para vocês. Muito bem, então já temos os dois. Ok, a gente tinha feito também o remover, né? Vamos fazer o remover. Vamos lá. Mais um botão. O remover, teoricamente, é sempre o mais simples. Remover cliente. Ok? Vamos lá no nosso... Tá aqui o método. Falta o nome, né, Fábio? btn remover. Vamos no anterior e fechar, né? Para não ficar trocando as ideias. E toda formatação é diferente. É que chega uma hora que realmente cansa, né? O remover, o que a gente fazia? A gente pegava a linha selecionada. A gente aprendeu a fazer isso. E removia do array. E depois chamava para atualizar. Então, tá parecendo que vai ser bem simples. Vou fechar esse capeta aqui. Perdão pelo capeta. E nos tirou alguns segundos, né? Eu chamei lá de carregar, né? E veja só, o clientes era o array. Só que o array não existe mais, né? O array a gente pegou aqui na consulta. Então, o que a gente pode fazer? Quem que remove agora? Quem remove é o cliente DAO. Então, o cliente DAO vai vir remover quem? A linha selecionada. Mas veja só, deixa eu ver. A linha selecionada é a linha da tabela, não necessariamente é o ID. A linha selecionada da tabela não necessariamente é o ID. Agora a gente vai ter que pensar melhor em talvez inserir o ID ali, porque a gente vai precisar dele, tá? Vamos lá. Legal também. Boa experiência também. A gente sabe que para remover, assim como atualizar, impreterivelmente, caso a gente não queira afetar toda a tabela, a gente precisa do ID para fazer o where, né? No remover e no atualizar. Tá? A gente precisa desse ID. Ou da chave estrangeira, né? O CPF, um RG, um CNPJ, um código, enfim, precisa do ID. Aqui a gente não está colocando o ID, então a gente vai ter que colocar, né, para a gente poder ter acesso a ele e passar para o remover, dizendo remova esse ID, tá? No consulta, deixa eu só ver aqui, no consulta a gente preenche o ID, ok. Tá, a gente tem o ID no consulta. Então, legal, o que a gente vai fazer? A gente só vai primeiro modificar aqui a estrutura da tabela. Cadê model? E inserir mais um, que é o ID. Beleza. Pouca coisa, a gente precisa mudar. Eu vou aumentar um pouco essa tabela aqui, colocar ela mais pro ladinho. Vamos aumentar a nossa tela. O frame, vamos aumentar o painel, puxar botões. Botões poderiam até ser ali em cima, né? Para a gente ganhar espaço. O que vocês acham? Não é? Muito bem.
Na hora de carregar dados, então, a gente vai acrescentar mais um ID aqui. Veja que legal, né? ID e aqui também ID. E aqui vai vir um exemplo legal do que eu falei agora há pouco. Deu erro. Por que deu erro, professor? Incompatível, tipo incompatível, e inteiro não pode ser convertido. Então a gente está colocando o inteiro no vetor de string, que precisa ser string para ir para a tabela. Então a gente faz integer, tem um método estático, aí o Gabriel que pediu estático, né? ToString. Então a gente vai converter esse inteiro aqui para string. Sucesso. Não precisa fazer toda essa tramóia aqui, que realmente a gente teve que modificar o valor. Beleza? Então deixa eu só comentar aqui para a gente ver se deu certo ali a carga do ID. Nosso formulário agora ficou espalhadão aqui, ficou meio feio, né? Carregar dados. Oh, muito bem. Tá aqui os IDs 1, 2, 5, 7, 8, 9. Muito bem, tá tudo ok. Então, agora, no remover, a gente tem a linha selecionada. E dessa linha selecionada, a gente vai ter que pegar o... Deixa eu lembrar aqui. Get selected row. Não é get... Get value. Sim. Get value. Na linha que foi selecionada, né? Que é a linha que a gente quer remover. Linha selecionada. Beleza? E qual coluna? A coluna 0. Porque é a coluna do ID, né? É o valor que a gente quer é dessa primeira coluna aqui. Por que ele está desalinhado aqui? Não gosto das coisas alinhadas. Beleza? Então, aqui, aí a gente consegue realmente o valor do ID. O que ele está dando errado? Isso aqui ele volta como object. Não pode ser convertido em int. E se eu fizer isso, object, você deixa? Deixa. A gente faz um cast, né? Porque todo inteiro é um object. Muito bem. E aí isso aqui, agora sim, a gente faz um... Eu não tinha comentado, né? Apaguei? Cabeção. Cliente DAO.remover ID. Sucesso? A gente pega a tabela, né? Vai estar preenchida aqui, escolhe, clique em remover. Ao clicar em remover, a gente identifica a linha, né? Dessa linha que a gente identificou, a gente pega o valor da coluna 0, que é o ID, guarda e passa para o remover DAO, que está prontinho aqui, ó, com o seu delete. Cadê? Delete from client where ID. Perfect, não? Vamos ver se funciona. E depois aí eu chamo o carregar, né? O do botão carregar, que a gente poderia ter colocado no outro método também. Mas enfim, joga para aqui. E ele vai fazer a nova consulta e vai montar a tabela novamente. Shift F6. Let's go. Cruzem os dedos. Cruzar os dedos. Até eu tô cruzando aqui. Vamos apagar esse Fábio, que tá sempre demais aqui, né? Narcisismo velho pegando. Remover. Opa, temos um erro. String cannot be cast. Onde é que ele está reclamando aqui que a gente está fazendo um cast? Aqui. Tá. Porque veja só, é um object, mas é um object... Vamos fechar aqui para eu explicar para vocês. Tá? Não dá para a gente forçar a barra também. Ele deu um erro aqui dizendo que eu não posso guardar um object no inteiro. Mas eu estava falando aqui pensando em outra coisa. Como é que eu coloquei esse campo? Apesar que a gente redefiniu, né? Tá, mas também não é problema. Certo? Porque ó, na tabela tá vindo tudo como string, né? A gente inseriu tudo como string, né? A gente definiu, é isso mesmo, ó.
cada linha a gente adiciona um vetor de string. Então ele fica armazenado como object, porque ele aceita qualquer tipo de dado, mas na verdade é um string. Então a gente conseguiria converter para um string, não é? Isso aqui vai dar certo. Esse cast aqui vai dar certo, porque de fato ele está armazenado como object, mas ele é um string. Só que aqui na hora de remover é que ele não vai aceitar esse string. Então a gente vai fazer de novo o integer, só que agora no sentido inverso. Um parse int. Vou converter o id no string. Legal isso, porque essas funções de conversão de número para string são muito utilizadas, tá? Então vamos lá, o ID ele vem do banco como inteiro, mas para mostrar a nossa tabela aqui, geralmente a interface gráfica trabalha com string, é texto, né? Independente se é número ou se é boolean, é texto. Então a gente pegou e converteu o ID que veio como inteiro do banco, converteu em string. Beleza, mostrou lá. Aí na hora que a gente precisou pegar para fazer a remoção, ele foi adicionado como string, então pega como string. A gente pegou aqui e fez o cast, lembrando, não é convertendo. A gente só está lembrando que ele é um string, porque a gente assim o adicionou. Só que o remover ele pede o inteiro, então eu chamei do mesmo método integer, uma função, um método estático, tá aí, Gabriel? Método estático, por que ele é estático aqui, professor? Porque eu não quis fazer lá. Porque é uma função só utilitária, você manda o valor, recebe outro, né? Você não precisa de objeto para isso. Poderia não ser? Poderia, mas aí a gente toda vez tem que criar um objeto para uma coisa que é bem pontual, né? Ele não faz parte do sistema como é o cliente dá naquele teu questionamento. Então isso aqui deve funcionar. Cruzem os dedos. Ah, devia ter cortado em vídeos, né? Tá, a gente faz mais esse remover e dá uma cortada, que eu já não sei quanto tempo tem. Carregar. Ia apagar aqui esse aqui. Remove. Olha só, carregar, tá aqui. Coisa linda, vamos cadastrar alguém. A Zezinha. Zezinha mora na rua. Ah, ela não é. Eu conheço mulher menor de idade, né? Coisa mais sem sentido. E ela é casada. Cadastrado com sucesso. Venho aqui. Tá lá a Zezinha e o Fábio não tá mais. O Leonardo da 20. O que eu vou remover aqui para testar? O Zezinho. Remover, o Zezinho tá aqui. Está funcionando a nossa aplicação. Cortamos esse vídeo para o próximo e possivelmente último vídeo.